Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Letra Esportes. Hoje para falar de Felipe Coutinho, né? Um nome que nos últimos meses aí está sendo bastante comentado, né? Essa retomada dele, que alguns acreditam, outros não. Alguns o querem na seleção, outros não. Mas hoje vamos falar de clubes, né? O Coutinho trocou de clube em definitivo na Europa, né? Deixou o Barcelona, se desvinculou totalmente do clube catalão para assinar em definitivo com o Aston Villa aí até 2026. Taxa de transferência bem baixa, né, em relação ao que o Barcelona pagou ao Liverpool, né? O Coutinho está indo para o Aston Villa por 20 milhões, né, de euros e 100, 120 milhões de diferença pelo que o Barça pagou em 2018 ali, pelos serviços do Coutinho, que não conseguiu de fato engrenar no Barcelona, teve alguns bons momentos, né, uma inconstância até mais do que o normal, né? Quem conhece o futebol do Coutinho, quem acompanha o Coutinho de verdade sabe que a inconsistência ela vai fazer parte, né? O Coutinho nunca foi o jogador mais consistente, aquele que toda semana tá brilhando. Ele nunca foi isso, né? E não foi assim que ele chegou a ter todo esse reconhecimento que ele tem, a ser o jogador do tamanho que ele é no futebol, né? No Liverpool. A gente lembra até com nostalgia de tão brilhante que ele foi, de tão mágico que ele foi, né? Que esse foi o clube onde ele ganhou o apelido, né? O Little Magician, que seria o pequeno mago. De fato, no Barcelona acabou não aparecendo esse mago, né? Isso tem muito pouco a ver com números, estatísticas. Se você for ver gols de assistências, sabe, não tiver muito hábito de acompanhar o Coutinho e for procurar números de participação em gols, é praticamente sempre na mesma média, né? O Coutinho ele nunca foi um jogador ali de fazer 20 gols por temporada, acabou fazendo uma vez 22 gols, na verdade, numa temporada que ele jogou metade pelo Liverpool e metade pelo Barcelona. Ali foi o melhor registro de gols do Coutinho, né? Ainda acompanhado de 15 assistências, foi sem dúvida individualmente a melhor temporada dele, que antecedeu a Copa do Mundo, Copa que ele foi o nosso principal jogador, foi um dos melhores, foi escolhido para a seleção no 11 ideal da Copa do Mundo, na Rússia em 2018, mas de lá para cá acabou sofrendo bastante, né? 4 anos de contrato com o Barcelona, e um deles ele foi emprestado ao Bayern e ali conseguiu dar uma aliviada, né? O Coutinho teve um respiro só quando ele saiu do Barcelona, de fato. No Barcelona não teve respiro, né? Ele foi para o Bayern, conquistou a Champions, conquistou a Bundesliga, conquistou a Copa da Alemanha, né? Foi titular na maior parte da temporada. Ali no final da Champions acabou não sendo titular, mas foi importante entrando, fez gols contra o Barcelona. A lei do ex não falhou ali na Champions de 2019 e 20 em Lisboa, né? A famosa Champions que o PSG chega à final e o Bayern acaba derrotando ali com o gol do Coman e acaba sendo campeão. Então foi ali o auge coletivo da carreira do Felipe Coutinho, conquistando uma Champions League que de fato vai fazer muita diferença quando ele olhar para trás e falar, ó, essa é a minha carreira, tava faltando. Mas tendo, como posso dizer, é até engraçado, né, a gente fazer uma linha do tempo do Coutinho, né? Ele sai do Liverpool ah, tendo muita performance e não tendo títulos, sai para ser campeão, é campeão, mas não tem performance e volta para a Inglaterra, para um clube que não está ali na elite da Inglaterra, para ter performance e deixar os títulos de lado. Ou seja, o Coutinho ele está tentando se encontrar e de fato ele se encontrou aí no Aston Villa desde o do início dele ali no mês de janeiro, chegando com o apoio do Gerrard, primeiro jogo, né, saindo do banco, faz gol, né, participa do outro, melhor em campo contra o Manchester United. E ali até janeiro, fevereiro, março, o Coutinho estava encantando todo mundo, né? A gente estava lembrando do Coutinho do Liverpool, até com um pouco mais de maturidade no jogo, né? O Coutinho estava sendo de fato um craque de novo, né? E abril, agora maio, né? Tá
o período de inconstância, como eu já falei, é normal, o período de inconstância. O Coutinho não é um jogador que vai de 20 jogos vai brilhar em 15, ele não é esse cara. Ele não é esse cara. O Coutinho, se for ver ali, metade dos jogos ele brilha, mais um pouquinho ali ele joga bem, mas não brilha, ele joga mais ou menos, a outra ele joga mal. Mas de fato, metade. Coutinho, o pacote é esse, né? Ter o Coutinho por 16 jogos, como ele tem agora até agora no Aston Villa, ficou redundante, mas vamos embora. De fato, são 8 jogos de muito alto nível, os primeiros 8, e os últimos 8 com inconsistência aí considerável, né? Fez os seus bons jogos nesse período de inconstância também, mas nada além, nada do que ele demonstrou nos primeiros 8 jogos, né? Então, o Coutinho, como eu já disse, é complicado, não tem como você avaliar o Coutinho por número, você olhar e falar, não, eu não assisto o número de jogos suficiente para analisar o desempenho do Coutinho, então eu vou lá procurar gol e assistência. Isso aí não vai ser eficiente, cara. O Coutinho é muito mais que gol e assistência. A mágica que os caras falam na Inglaterra, os pés dançantes, né, o dancing feet do Coutinho, a forma dele jogar, a criatividade dele, a forma dele conduzir, de driblar, de passar, de encontrar o passe. Enfim, é um jogador de futsal dentro de um campo de futebol, né? Para ser bem mais simples, bem mais simplista, seria isso, né? Ele começou no futsal do Vasco e muita coisa ele trouxe, né, para a carreira profissional dele, no futebol de campo, claro. Então, o Coutinho, de fato, é um assunto que está sendo muito abordado, né? Principalmente pela seleção brasileira. O Tite bancou ele no momento ruim e ele entrou no momento bom depois disso. Agora, né, num momento que não é ruim, mas também não é brilhante, né? Um momento de inconstância e mesmo assim continua sendo bancado, né, na seleção brasileira pelo Tite. E na verdade, se for ver o futebol em si, o talento, a capacidade, o Coutinho está atrás de muito poucos jogadores ali dentro da seleção, né? Teve um período que ele estava atrás apenas do Neymar. E alguns, né, aqueles que não gostam muito do Neymar, que a gente conhece bem, apontavam que ele estava até à frente do Neymar em determinados períodos ali, né? Então, por jogar na Premier League e tudo, por ter o reconhecimento, né, que ele sempre teve, né, apesar de não ser um fabricante de números e estatísticas, o Coutinho entrou numa seleção, né, da Premier League, no PFA Team of the Year, né, que é o principal prêmio aí do futebol inglês. Ele entrou em 2014, 2015, fazendo 5 gols e dando 5 assistências, ou seja, essa é a prova cabal de que não dá para analisar o Coutinho por número de gols e assistências. Se quiser números, beleza, não assisto muito, vou ver números. Pegue os números mais diversos. Vai lá no SofaScore, que a gente fala, que a gente faz a propaganda aqui, mas não ganha nada, mas a gente faz a propaganda, não tem problema. E veja, tem grandes chances criadas, tem passes decisivos, tem dribles, tem duelos. Enfim, o Coutinho, né, no Aston Villa, desde que ele chegou, ele lidera, né, o time em participações em gols, né, são 7. Em grandes chances criadas, se não me engano 5. Passes decisivos, ele deu ali 24, né, que é o passe para finalização, e apenas 3 desses 24 viraram assistências, para vocês verem que o Coutinho tá a 7, 8 jogos sem fazer gol da assistência. Mas será que é culpa só dele? Complicado, né? Complicado dizer, tem que assistir mesmo. Enfim, ele também lidera em duelos no chão, né, entre os jogadores ali de frente. Ele ganhou 51 duelos, cara, em 16 jogos, é muita coisa. Dribles completados, ele também é o primeiro da lista, com 21 dribles completados aí. Então o Coutinho, ele é o rosto do Aston Villa, essa contratação do Philippe Coutinho para o Aston Villa está sendo vista de uma forma assim gigante, enorme para a realidade do Aston Villa, a comunidade do Aston Villa. A gente vê até podcasts do Aston Villa aqui mesmo no YouTube, né? E enfim, redes sociais. A sensação deles é de que é um marco, né? Que é a maior contratação da história do clube, né? Que o clube, né? O Aston Villa, apesar de ser um clube de tradição, ter Champions League, há muito tempo não está nessa primeira fileira aí no mundo, no próprio país.
E contratar um jogador como Felipe Coutinho, para eles é uma contratação sensacional, né? Eles que não estão acostumados com estrelas, né? A única estrela que a gente pode dizer que jogou na nossa geração aí com a camisa do Aston Villa é o próprio Jack Grealish, que hoje está no Manchester City, já não é aquela estrela, mas se tornou uma estrela ali midiática e também de desempenho no Aston Villa, mas era um jogador que chegou muito jovem por lá, né? Não era uma contratação bombástica, um cara que chega já grande, né, no clube. Então, de fato, o Felipe Coutinho se encontrando, né, se desvinculando de uma fase que fez muito mal a ele, né, e tem sua parcela de culpa nisso, obviamente, fez a escolha dele, não se adaptou, né? Você joga num time que tem Lionel Messi, você não vai ter a liberdade que você tinha antes. Escolha, o Coutinho escolheu. Ele foi pro time onde joga Lionel Messi. E a liberdade criativa é toda dele. E um Barcelona que joga sempre contra adversário muito inferior, que vai estar sempre defendendo. Vai estar sempre com 11 ali fechando a casinha. Então, acabou fazendo uma escolha por um sonho de jogar com a camisa do Barcelona, que isso é sonho para quase todo mundo. E isso não tem como dizer, ele errou ao ir. Não, ele errou, talvez não dá certo. Ele, o clube, todo o contexto foi errado ali na hora de demonstrar que veio, né? E acabou não demonstrando, teve lesões, enfim, mas foi performance também. E agora, de fato, se desvencilhando, né, dessa etapa do Barcelona, zero ligação com o Barcelona mais, agora é bola para frente, Aston Villa, Premier League, que é o lugar dele, a magia do Coutinho está exatamente nessa relação também com a Premier League, porque ele não estava jogando bem, ele era reserva do Barcelona, nessa primeira metade de temporada. Ele jogou 5 jogos como titular e 11 vindo do banco. Ou seja, ele era um reserva. Então, e ele chega e já chega destruindo o Aston Villa como chegou. Tem uma queda agora no final, mas isso não tira. Tanto que o Aston Villa foi lá e comprou, né? E negociou para comprar. Vai pagar um salário alto para o Felipe Coutinho, que não é o salário normal que o Aston Villa costuma pagar para os seus jogadores, né? Então, é um jogador que, querendo ou não, vai para a Copa do Mundo. Gostando ou não, vai para a Copa do Mundo. Querendo o Rafael Veiga, que é um jogador totalmente diferente. O Rafael Veiga é um ponta de lança, um jogador que é mais finalizador do que articulador, entende? Então, para jogar no esquema para jogar dentro da seleção com o Tite, não é isso que o Tite quer. O 10 que o Tite quer é o articulador, o armador, muito mais armador do que conclusão. Para concluir, tem um monte de gente lá para concluir, entendeu? Mas é justamente isso. O Coutinho vai para a Copa. Eu apoio o Coutinho para a Copa. Eu já apoiava o Coutinho para a Copa antes dele retomar um nível de futebol que condiz mais com ele, né? Então, de fato, eu tô nesse barco aí do Tite, com o Felipe Coutinho, com o Gabriel Jesus e outros caras aí que falam de cadeira cativa, mas que para mim até alguns meses atrás aí cabia, agora não cabe mais falar de cadeira cativa, falar do Coutinho, disso, daquilo que não tá merecendo. Isso é mentira, óbvio que tá merecendo. No momento, o Coutinho do Aston Villa é seleção sem tirar nem pôr, mano. Simplesmente assim, ele vai pra Copa, vai brigar pra jogar, vai ser importante, é um jogador que tecnicamente, entre todos os jogadores da seleção, do meio pra frente, ele é o melhor atrás do Neymar, tecnicamente. Não no momento tem outros melhores que ele, inclusive o Paquetá, que deve iniciar, creio, a Copa como titular. Não sei se o Tite vai querer jogar com os dois, ou os dois vão brigar por posição. No Copa do Mundo muita coisa acontece, estreia às vezes não ganha, aí tem que mudar, e o Coutinho já entra, ou vice-versa. Então Copa do Mundo é muito dinâmico, mas é o fato que o Coutinho vai estar lá. O plano dele saiu perfeito, né? Qual era o plano? Voltar para a Premier League, voltar a ter alegria em jogar futebol, ter desempenho, agradar, ficar na seleção e jogar a Copa do Mundo. Ou seja, deu tudo certo para o Felipe Coutinho nesse plano dele de voltar à Inglaterra ali em janeiro agora, definitivamente também agora para as próximas 4 temporadas, né? Então é isso, o vídeo é esse. A gente está sempre aqui para vocês, para tirar algumas dúvidas que vocês tiverem também nos comentários, enfim. E trazer um conteúdo, né, seja ele em dupla comigo, o Christian com o Lucas,
junto, ou só com o Lucas, ou só comigo. A gente vai sempre fazer esse bem bolado, dependendo da disponibilidade da gente, né? Para fazer esses vídeos. E estamos sempre aqui, gente. Estamos sempre aqui para vocês, para fazer para trazer uma análise de futebol diferente do que é visto aí, né, na mídia tradicional, né? E, enfim, com um pouco mais de embasamento. Acho que falta bastante isso. Não que a gente seja a salvação da pátria, mas a gente está aqui para trazer muita coisa que você não vê porque eles não querem que você veja. Então a gente está aqui para fazer vocês enxergarem isso. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.